Zeca, nós vamos estar voltando, então, ali no nosso endpoint, para estar criando a nossa rota de perfil do usuário. Nós vamos avançar, então, a um ponto que nós não chegamos ainda no Flutter. Então, nós temos que criar essas rotas, porque, evidentemente, ela não existe lá no nosso endpoint. Então, nós não vamos voltar para o Flutter e continuar de lá, nós vamos fazer aqui. Então, eu vou trazer um pouco nesse vídeo de Django, para a gente poder fazer, então, essa parte do nosso endpoint. Tá? Agora, nossa playlist ali, que era mais de front-end, vai virar uma playlist full stack. Nós vamos trazer também a questão do back-end. Então, ali nós vamos fazer a rota, nós vamos ali alterar também o serializer e vamos fazer o view set, então, para estar entregando o perfil do usuário, certo? Depois, nós vamos voltar lá no nosso view, né, utilizando ali o Viewify, para trazer, então, nossa tela de perfil do usuário, certo? Nós também vamos utilizar ali o JWT Decode para estar decodificando o nosso token, para estar pegando o ID do usuário, para estar requisitando o nosso endpoint de acordo com o ID do usuário, o perfil dele. Vamos ver todas essas questões no vídeo de hoje. E desde já eu peço deixe seu like, se inscreva no nosso canal e bora pro código. Vou abrir já o projeto do Django e o projeto do Vue. Eu vou iniciar o serviço. Antes eu tenho que entrar no ambiente virtual aqui do Python. Venv scripts activate cd python manage.py run server. Pronto. Admin. Aqui nós temos o nosso Django rodando, então, né? Vamos iniciar também a nossa aplicação web. npm run server. Separado. Esse aqui demora um pouquinho mais para carregar, então, para rodar então a nossa aplicação web. Pronto. Já abriu aqui, eu vou colocar o usuário Zeca sem a Zeca, que nós estivemos fazendo então nos vídeos anteriores no caso. Eu vou vir aqui mostrar então, ó, nós fizemos este link clientes e perfil, adicionamos ele no menu do usuário. Dentro de perfil temos agora a nossa tela que está trazendo então os dados lá do nosso usuário, lá do Django. Então, tá, basicamente são os mesmos dados, usuário, primeiro nome, Zeca 123, último nome 1234. Só para fazer umas alterações aqui. Eu vou clicar em clientes e vou vir em perfil. Zeca 123, Zeca 1234, assim como coloquei lá. Então, para a gente fazer isso aqui, nós tivemos que fazer alterações no nosso endpoint. Vou abrir aqui o nosso Django e mostrar então esses três arquivos rapidamente que a gente fez. Então, dentro de API, nós fizemos um novo view set, tá? Que é bem semelhante ao que nós fizemos antes com a model ali de cliente e tal. Só a única diferença é que agora
ao invés de trazer uma model que nós construímos, tá, de cliente, a gente traz uma model que é padrão do Django, tá? Então o caminho é diferente. O Django contrib.auth.models e nós não precisamos fazer nada no arquivo de model. Isso aqui já é padrão do Django. Então basicamente é só isso que mudou aqui na API, tá? Eu comentei o restante aqui da API por enquanto que nós estamos usando somente o get. Então, para trazer com o ID o perfil de um único usuário, que nós estamos passando o ID. No serializer, então, o serializer sim, nós precisamos fazer e nós precisamos chamar também aqui, ó, em vez de chamar a model, nós chamamos o mesmo usuário model lá do Django, né? E depois aqui, igualmente, ó, user, como está setado aqui, né, definido. E daí nos fields nós escolhemos, igual está lá no nosso base de dados, user, ó, tá, basicamente está igual aqui, tá? Todos os campos que estão definidos lá na nossa tabela de usuários estão definidos aqui também. Na URL foi adicionado então a API cliente list, add, edit, delete, tá? Que é basicamente o que nós temos aqui em cima. Mas aqui, no caso, como nós vamos ter mais objetos, então eu já adicionei esse daqui, essa rota aqui. Ainda não desabilitei a antiga porque nós temos o nosso aplicativo mobile que não pode parar de funcionar. Então eu mantive ele até atualizar lá também, que daí depois vai ficar só essas aqui. E essa daqui é nova, tá? Essa aqui é o que nós vamos fazer hoje, que é o detail, né? O detail do usuário, os detalhes do usuário. Então nós temos essa rota nova que está esperando um PK, uma primary key. Daí aqui nós temos views, perfil, ao invés de clientes API V2 view 7, nós temos perfil API V2 view 7, que é aquele que nós fizemos, já vimos agora há pouco. Basicamente é isso. No Django não teve muitas alterações, não precisamos fazer migration, porque nós já estamos utilizando uma model de usuário padrão. Então aqui vou abrir o Insomnia, só para mostrar como é que ficou. Então a nossa rota, né, o Raiders, mesma coisa como estava antes. Se eu bater aqui, ele já vai trazer ali atualizado. Então, se eu colocar no 2, tá, foi adicionado aí um usuário teste, então, mas se eu colocar no 3, então, por exemplo, já vai falhar porque não existe usuário 3. Tá? Então, a rota basicamente é essa, o nosso endpoint já está preparado, então, para nós requisitarmos, então, essa request. Eu vou passar então aqui para o nosso view. Então aqui eu já estou no projeto do view agora e aqui foram feitas mais alterações do que lá no endpoint. Tá? Aqui foi mexido no app, no top bar, clientes, no router, no login view, o perfil esse aqui foi criado novo, que é a nossa tela ali de perfil, e no story também. Então praticamente a gente mexeu em quase todos os arquivos que a gente construiu aí nos vídeos passados. Vamos começar aqui pelo perfil view, que é o arquivo novo. Tá? Basicamente o view aqui, nós temos aquela estrutura do view, template, script, style. No template nós temos nossos cards aqui do Viewtify, depois nossas text field, né? Nós temos uma variável aqui perfil, que são exatamente as mesmas colunas lá do banco de dados, mesmas da API. Então nós estamos povoando ela aqui, uma variável perfil, um objeto, né? Perfil que vai ter todos esses dados, ok? Aqui depois nós temos nossos métodos, getPerfil. Aí nós temos aqui a parte, essa aqui é uma parte que nós alteramos, eu alterei no caso, tá? Então nós vamos passar aqui o userid. Eu vou mostrar aqui, antes de mostrar essa parte, eu vou lá para o login view, tá? Para poder entender. Que é a parte do token de validação. Então, antes eu estava passando aqui o token para o user, tá? Eu alterei isso, eu passei ele, o decode, então. O decode, ele passa pelo JDecode, JWT decode, que passa o nosso token que a gente recebe lá de retorno quando faz o login lá
na API, tá? Então, quando recebe ele, ao invés de passar para o usuário, a gente passa para o access, set access, tá? Para o nosso store, né? Para setar essa variável aqui. Só que aqui agora a gente passa o payload, então, válido, né? Ele decodificado do nosso token. Para quê? Para a gente poder pegar o nosso user ID e agora estar solicitando, então, lá para o nosso request do view. Então aqui eu consigo capturar ela de volta, store, né? A mesma variável que nós colocamos lá no login. Daí nós pegamos os getters, né? Daí get user, daí agora sim, user ID. Tá? Então passamos ele para essa variável aqui. Depois nós passamos aqui, nós fazemos então a request, diz user, passamos ele aqui, como se nós estivéssemos lá no Insomnia, fazendo a mesma coisa. Tá? Aqui view, então view use. Então aqui foi instalado, tá? Para instalar ele, vai ter que dar um npm install view moment. Para que precisa desse aqui? Aqui vai ter que importar ele ainda, tá? Import view from view. Basicamente isso. View if moment, tá? Daí no caso nós temos como fazer a parte da formatação da data e hora, tá? Dessas duas variáveis que está dentro de perfil, que é o que é o nosso response data aqui do nosso request, tá? Lembra que nós estamos dentro de um try catch aqui, então se ele der erro nessa requisição, ele vai empurrar para a tela de login. Basicamente esse arquivo é isso, tá? O create aqui quando inicializar então essa tela, ele vai chamar o get perfil para estar fazendo o request dos dados para preencher o formulário lá. Por enquanto aqui nós estamos com ele, no caso, os text field read only, então não vai ser possível editar por enquanto, tá? Então só essa alteração aqui também. Então login view a gente fez essa alteração aqui, passando de login para access e povoando o login com o nosso payload. Aqui index a gente adicionou então router, né? Router index. Nós povoamos aqui, nós acrescentamos no caso mais uma variável aqui, ou mais um path, perfil, o name, perfil view, que é o nosso arquivo lá, um novo que nós criamos, que está dentro da pasta views. Aqui basicamente é isso. Tá. Agora o próximo arquivo é clientes. No arquivo clientes, a única alteração que foi feita, snack bar, a princípio essa alteração aqui acho que não teve alteração, deve ser só algum espaço que foi corrigido aqui, vamos ver. Se clicar aqui no ladinho ele fala, ó. Foi adicionado esse absolute aqui, ó. Mas é que eu redigi aquela parte ali, eu acabei acrescentando esse. Aqui no caso foi adicionado duas variáveis somente para que estava dando erro no log ali por elas não estarem inicializadas. Então só inicializei elas, coloquei qualquer valor dentro, só para elas não estarem quebradas ali quando carregar o arquivo clientes. Aqui está pronto, então aqui não foi feito grandes alterações dentro de clientes. Na top bar daí sim foi adicionado então os nossos botões aqui de clientes e perfil. Dentro de clientes, aqui nós temos esse método novo, goTo, que é o nosso push e a rota, né? No caso, a rota, estou passando um objeto aqui, name, client list ou perfil, que é as nossas rotas, client list ou perfil novo. Tá? Aí o MDI, aqui nós temos um ícone lá do Vuetify, pode pesquisar no site do Vuetify lá na documentação para pegar os ícones, que são os desenhos que aparecem do lado do botão ali. Certo? Então, basicamente, top bar é isso. E no app, foi feita aqui uma alteração. Antes estava aqui user token, se a gente clicar aqui a gente vai ver. Ó. Foi alterado para access token. Porque antes nós estávamos passando lá no login para usuário, né, para o user token, só que agora nós estamos passando o token para access token. Então o user token tem o nosso payload e o access token tem o token realmente. Tá? Basicamente é isso, aqui não teve mais alterações. As alterações do nosso código foram essas.
Então nós temos aqui basicamente o que a gente viu foi a request, né? De novo, nós já tínhamos feito isso, nós já tínhamos feito formulário no Vue, nós já tínhamos feito rota e já tínhamos trabalhado o model lá no Django. O que a gente não tinha visto ainda era o JWT realmente, tá? Aquela parte do decode que a gente consegue pegar o usuário ID para passar então agora na nossa request. Basicamente foi essa alteração que a gente fez, esse avanço que nós fizemos na nossa aplicação. Tá certo? Por hoje é isso. Eu peço que deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.